a pergunta que adoro fazer é: você já pensou em alguém com quem não fala há um tempo e, de repente, essa pessoa te manda uma mensagem? Isso já aconteceu com você? Sim, claro. Todos dizem é claro. Por isso que você me mandou mensagem outro dia? Não, só era seu aniversário. Exatamente. Estou pensando em todo mundo. Por isso recebo tantas mensagens. Eu sei. Então, se esse fenômeno acontecer... Porque quando você pensa em alguém o dia seguinte, essa pessoa te manda uma mensagem ou te liga. Não sabemos, mas isso é o que estou empolgada para explorar. Fascinante, né? Porque se você puder controlar isso, quais são as possibilidades? Então, se você tivesse uma hipótese sobre por que pensamos em algo, e então essa pessoa te liga, ou, sabe, duas pessoas estão falando de você, e então você liga para essas pessoas, o que você acha? Com base na neurociência, que é isso? Se você pudesse dar um palpite. Vou te dar uma resposta científica e espiritual. Adorei. Pode ser? Vamos lá. Então, a resposta científica é principalmente baseada nas teorias psicológicas de Carl Jung sobre o inconsciente coletivo. O que significa que, em algum nível do qual não estamos conscientemente cientes, há uma conexão entre nossas psiques. E alguns exemplos disso são: no início da pandemia, houve um fenômeno global de sonhos vívidos. E isso não acontecia no mundo desde a última guerra mundial. Aconteceu globalmente. Sim. Então, você sabe, eu na minha casa de campo na Inglaterra, você em Los Angeles, alguém em uma pequena vila na África, todos nós estávamos vivenciando isso. E era principalmente baseado em ansiedade, o que faz total sentido, certo? Mas para pessoas em circunstâncias muito, muito diferentes, e sonhar é uma parte enorme do nosso processamento, isso estava acontecendo. Então, há o exemplo de pessoas dizendo: você pensou em alguém, e depois essa pessoa te mandou uma mensagem. Gêmeos definitivamente parecem ter um nível mais alto de saber se o outro está pensando neles. Então, isso está relacionado a... E única explicação que temos para isso no momento é essa potencial ideia de inconsciente coletivo. E então, porque eu estive fazendo algumas pesquisas sobre as primeiras culturas americanas, uma das coisas que aprendi é que nossa construção do tempo como linear, que é que há um passado, um presente e um futuro. Bem, isso é uma construção feita pelo homem. Nós não sabemos realmente como o tempo funciona. Muitas das primeiras nações americanas acreditavam que o tempo acontece em espiral. E assim, à medida que você progride em sua vida, você passa por tempos e coisas e pessoas que você já passou antes, e a maioria das pessoas simplesmente fica com tapa-olhos e não percebem isso de forma alguma. Mas se você estiver mais aberto ao fato de que o tempo funciona de uma maneira diferente, então você entenderia que não existe algo como coincidência ou serendipidade. E isso é porque você está mentalmente passando por lugares que você já passou antes. Ao mesmo tempo, está voltando no tempo, ou o quê? Não. Você não está voltando no tempo. Eu não acho que podemos fazer isso ainda. Mas você está passando perto de, sabe, vamos chamar de memórias ou emoções, ou intuições que, normalmente elas não estão no nosso cérebro. O que estamos pensando agora é que o cérebro está filtrando nossa mente para sobreviver neste mundo material, e que, na verdade, nossa consciência pode ser muito maior do que isso. E áreas de pesquisa que eu olhei em torno disso são coisas como, e vou explicar esses termos em 1 minuto se você não souber o que são: lucidez terminal, experiências de quase morte e memórias de vidas passadas. Então, a lucidez terminal é quando alguém que tem demência ou sofreu um derrame ou uma lesão cerebral, de repente se torna completamente lúcido. Eles passam de não reconhecerem seus próprios filhos, nem sequer saberem que têm filhos, para de repente dizerem: Lewis, filho, vem aqui. Eu quero te dizer algo que é muito importante para mim. Nossa! E geralmente eles morrem de 1 a 24 horas depois disso acontecer. É quando eles voltam a ser quem eram ou de onde são. E rapidamente, o fim está chegando. Logo morrem. Mas por quê? Nós não sabemos o porquê. Mas basicamente, existe um incrível médico chamado Dr. Alexander Batiani. Esse é o trabalho da vida dele. Ele é chefe do Instituto Viktor Frankl. E é dessa linhagem de psicólogos austríacos que são meio que super famosos. E ele documentou muitos casos disso. Isso significa que um cérebro que, se você escaneasse, mostraria muitos danos,
pode manter completamente sua consciência. Mas ainda não podemos controlar isso. Mas podemos ver que isso pode acontecer. Pessoas que relatam experiências de quase morte, e isso inclui alguns médicos e cientistas de alto perfil, agora basicamente dizem que, e isso é provado, eles estavam em parada cardíaca por um certo tempo. Eles estavam sem atividade no EEG por mais tempo do que se pensaria que alguém poderia sobreviver sem oxigênio. Eles voltam e estão vivos novamente. E eles têm, você sabe, muitas coisas acontecem em torno disso, em termos de despertar espiritual e tipo como você vê a vida e a morte. Mas o ponto principal é que seu cérebro se tornou completamente inativo e ficou sem oxigênio por um período de tempo que não acreditamos ser possível se recuperar dele. 5 ou 20 minutos? Mas aconteceu. Sim. Totalmente de volta à plena consciência. Então você não pode, na verdade nós não podemos todos ter uma experiência de quase morte. Certo? Sim. Mas no budismo tibetano, eles fazem retiros no escuro para estimular uma experiência de quase morte. Nas culturas realmente antigas, como os gregos e egípcios, eles costumavam enterrar pessoas por dias, e essas pessoas se tornavam os místicos e videntes dessas comunidades. Então, só o fato de termos e estou tão empolgada com isso. Como você sabe, temos agora tecnologia de escaneamento cerebral. Temos tecnologia realmente sofisticada. Conhecemos que estamos nos tornando e estamos nos lembrando de algumas dessas coisas que sabíamos há muito tempo. A ideia de juntar essas duas coisas, e especialmente com a IA crescendo ao nosso lado como está, sinto que isso tem muito potencial para a humanidade. Quantas dimensões nossa mente é capaz de estar? Então eu estava nesta conferência que é super espiritual, um pouco até radical demais para mim. Pelo que eu penso. Controverso. Sim. Então, havia um palestrante falando sobre ir de 3 dimensões para 5 dimensões, e eu... Estamos em 3D agora? Sim. Mas o objetivo para manifestar, eu acho, seria entrar em 5D. Sim. Com mais frequência, não é isso? Sim. E quando eu realmente tentei pressioná-la sobre como você realmente faz isso, se resume a... E qual é a diferença entre 3D e 5D? Como neurocientista... Tenho que dizer, eu não sou expert nisso. Mas obviamente está abrindo as dimensões da sua mente e da sua consciência para uma das coisas que ele menciona. E eu não estou dizendo que há ciência por trás disso agora. Mas eu acho muito interessante abrir canais de comunicação com os reinos angelicais. Então, na verdade, eu não realmente te dei o contexto disso, que é que desde a pandemia, as pessoas perderam muitos entes queridos para a morte. Muitos relacionamentos desmoronaram completamente. Estou falando de casamentos, amizades, relações de trabalho, e muitos, você sabe, problemas de saúde mental estão aumentando massivamente. E isso envolve essa perda de senso de si mesmo, essa perda de propósito. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não posso mais confiar no meu próprio instinto. E então estou tentando encontrar respostas para ajudar as pessoas que passaram por isso. E se você pegar o luto como exemplo, se você pensa que alguém da sua família ou um amigo bem próximo morreu, e você nunca mais vai vê-los novamente, e você nunca mais vai ouvi-los novamente, e você tem que continuar nesta vida. Deve ser tão doloroso. E eu não sei como as pessoas podem necessariamente superar isso. Se você acredita que a nossa consciência não desaparece com a morte física, e que se aprendermos a expandir nossas mentes para acessar diferentes planos de existência, potencialmente você poderia continuar conectado e ligado de alguma forma a uma pessoa que você amou muito nesta vida. Você não gostaria disso? Então, como começamos a treinar realmente o nosso cérebro para desbloquear novas dimensões fora deste mundo tridimensional? Eu vou voltar àquela conscientização que falamos anteriormente, porque eu acho que você teria que estar aberto a pensar nas possibilidades. É? Se tem uma mente fechada, não vai conseguir criar isso. Não. E você só vai pensar que vai ser uma perda de tempo porque não vai funcionar. Sim.
Eu gostaria de levantar hipóteses para pessoas como a que acabei de falar com você. Se você pensasse que pode haver alguma maneira de se manter conectado a alguém que perdeu, você não iria querer isso? Porque sua resposta foi sim, e sua resposta não foi, bem, é claro que eu iria querer, mas não é possível. São várias as respostas que todas as pessoas dariam. Então, eu pediria para você operar com base na possibilidade de que isso pode ser verdade. E isso poderia se manifestar de formas diferentes para pessoas diferentes. Isso poderia ser ter uma conversa com essa pessoa na sua cabeça ou ter uma conversa com essa pessoa em voz alta. Quero dizer, acho que Richard E. Grant disse e ficou famoso. Eu fui casado com minha esposa por tanto tempo que eu mais ou menos sei a resposta que ela daria. Então, eu tenho conversas com ela na minha cabeça como se fossem entre nós dois. Mas obviamente é meu cérebro que meio que cria a resposta. Mas baseia-se no que eu acho que ela diria. Então, isso é aceitável para a maioria das pessoas. Isso seria aceitável. Você poderia levar isso mais longe. E as pessoas frequentemente relatam que experimentam palavras ou pensamentos em suas cabeças que não acreditam serem deles. No entanto, agora você está se aventurando em como eu diagnosticaria alguém com esquizofrenia. Estou ouvindo vozes. E a inserção de pensamentos também é um sintoma diagnóstico de esquizofrenia. Como é? São pensamentos em minha cabeça que não são meus. Interessante. Sim. Todos nossos pensamentos são realmente nossos? Eu acho que isso está se tornando questionável. Não posso te dar uma resposta definitiva sobre isso. De onde exatamente vêm nossos pensamentos? Quero dizer, isso é chamado de o grande problema da neurociência. Porque não há uma compreensão completa se nossos pensamentos surgem apenas de neurônios e substâncias químicas, ou se somos um ser superior a isso. E temos a capacidade de sentir essas emoções e ter pensamentos, e a resposta neuroquímica é uma consequência disso, algo sobre o qual as pessoas têm discutido há séculos. Então, sabe, sem todas as respostas, eu só pediria que as pessoas explorassem. Ao assistir filme e tomar sorvete, seus níveis de glicose aumentarão rapidamente. Isso vai afetar seu cérebro, ele vai ficar inflamado, e isso vai prejudicar os hormônios do sono. Você não vai dormir bem, seu sono vai ser menos profundo e repousante. Pode acordar se sentindo de ressaca.